A paz do Senhor, galera, tudo bem? Hoje vamos falar o segundo vídeo sobre o livro A História do Casamento, de John Bevere e Lisa Bevere. Nesse segundo vídeo vamos mergulhar um pouco mais em alguns assuntos muito interessantes que o livro traz. Lembrando que esses vídeos trazem um petisco, um aperitivo do que é o livro. Eu te convido a ler o livro, a mergulhar no livro. Compartilhe esse vídeo, curta o canal, acione o sininho, amém? Divulguem esse canal, é importante aí para que mais pessoas sejam atingidas por essa mensagem. O livro fala o seguinte, nesse trecho: mais uma vez, nunca é tarde demais para escrever a visão que você tem para o seu casamento. Sinta-se livre para escrevê-la e reescrevê-la até ter algo que seja nítido e fácil de entender. Uma visão clara dará a energia que você precisa para correr até a linha de chegada. Abacuque 2:2 fala o seguinte: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Abacuque 2, do 3 ao 4, fala o seguinte: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espera-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. O interessante é que, como a gente fechou o vídeo passado falando, muitos dedicam anos da sua vida para o dia do casamento e dedicam 0 da sua vida para o longo do casamento, considerando apenas como o dia do casamento o dia mais importante e não se dando conta que o futuro, o caminhar desse casamento é muito mais importante, para a manutenção desse casamento. O interessante é que a Bíblia nos ensina para nós escrevermos isso. Por isso que eu te convido hoje, se você vai se casar, se você já é casado, nunca é tarde para você pegar um papel, uma caneta, ou pegar o celular mesmo, abrir lá um aplicativo de bloco de notas, sentar com o seu marido, sentar com a sua esposa, escrever o futuro e colocar esse futuro no papel e sonhar com esse futuro. Sonhar com esse futuro, escrever esse futuro te trará gás para as dificuldades que virá no dia a dia. O interessante é que nesse planejamento vocês precisam colocar coisas que são inegociáveis, há coisas que vão ser mudadas. Talvez você planejou daqui 2 anos ter trocado de casa, não rolou, vão trocar daqui 3 anos. Legal, é negociável. Agora, há princípios que não podem ser negociáveis. Nosso casamento honrará a Deus, faremos o outro feliz antes mesmo de nós. Nosso casamento atingirá outros casamentos de forma positiva. Nosso casamento refletirá o nosso relacionamento com Deus. Eu nunca levantaria a mão para você, eu nunca agrediria você. Há princípios que são inegociáveis e esses princípios não podem ser mudados. E coloquem isso no papel. Talvez você falando assim, falar, eu nunca faria isso mesmo. Mas coloque isso no papel, isso traz clareza, isso te faz lembrar naquele momento de dificuldade, naquele momento que você sente talvez uma raiva de algo que aconteceu. E você olhará para aquele lugar e lembrará, eu nunca faria isso. Isso te fará colocar no prumo novamente. Há passos interessantes que o livro traz. Passo 1, orem. Passo 2, reúna inspirações, versículos, artigos, histórias de pessoas que venceram. Vão a um lugar onde possam sonhar. Escolham um lugar legal, um lugar onde a atmosfera corra a favor disso. 4, identifiquem seus objetivos. E 5, determine como alcançá-lo. Passos interessantes. Te convido a ousar e fazer isso no seu casamento. A palavra diz o seguinte, Hebreus 6, do 11 ao 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim,
para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Interessante, né? Em cima dos 5 passos que nós falamos, a perseverança, a fé, a paciência nos faz herdar a herança. Talvez hoje o que mais tenha faltado no seu casamento, no seu relacionamento, seja isso. Seja paciência, seja fé, seja esperança de que um dia isso vai mudar. E colocar isso no papel é uma forma de você, no momento de dificuldade, sentar, olhar para aquilo e ver a esperança. Deus colocou isso no meu coração. As coisas vão mudar. Entende? É importante fazer isso. Eu te convido a fazer isso se você não fez. Um tema muito interessante que o livro traz, que o título é Limpe o Convés. E o livro fala o seguinte: esse termo náutico originalmente era uma ordem dada a bordo dos navios que se aproximavam de uma batalha. Quando recebiam essa instrução, os marujos sabiam que deviam remover quaisquer ferramentas, cordas ou outros objetos que se pudessem impedi-los de se movimentar livremente pela embarcação. Hoje esse termo se aplica a qualquer preparação que nos posicione para agir sem maiores embaraços. Interessante, né? Limpe o convés. Convés limpo nos impede de tropeçar em momentos de batalha. Talvez você está recém-casado, ou talvez você já está casado há algum tempo, e muitas coisinhas que foram acontecendo ao longo dos anos, ao longo desse período, ou coisas que aconteceram recentemente, você não limpou, você está com aquelas coisas espalhadas no convés, e haverá os momentos de dificuldade, haverá um momento onde os dois não concordarão com algo, haverá um momento onde um passará por um momento difícil, pessoal, e aí muitas vezes é aquela coisinha pequenininha que está ali no convés, talvez do tamanho de uma latinha de refrigerante, insignificante ao olhar, seja a pedra de tropeço para que todo um casamento se desmorone. Então limpe o convés, não deixe o tempo passar achando que o tempo cura, o tempo resolve os problemas. O tempo não faz isso, o tempo apenas amontoa, o tempo apenas aumenta os problemas ao invés de melhorá-lo. Encare os problemas de frente, amadureça e resolva os problemas, não deixe o convés sujo. O passado pode nos impedir de ver o futuro. Muitas vezes, ao deixar o convés sujo, você, ao se deparar com uma situação, ao se deparar com uma situação do dia a dia, você vê aquele flash passando novamente do passado. Você não vai esquecer o passado, mas aquele passado não pode te trazer dor, aquele passado não pode te impedir de viver o futuro. E quantos casamentos hoje paralisados por causa do passado? Mude essa situação, limpe o seu convés. Não entre na jornada chamada casamento com um convés desorganizado. Talvez hoje você vai se casar e talvez a sua vida hoje está totalmente desorganizada. Sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida ministerial, sua chamada. E levar tudo isso para o casamento, ao invés de multiplicar a bênção, você estará multiplicando problemas. Então limpe o seu convés antes de se casar, organize a sua vida. Peça para Deus te dar sabedoria e entendimento para organizar aquelas coisas que podem servir como pedra de tropeço no futuro. Quantos usando o casamento para tampar problemas e não entendem que lá no futuro isso vai gerar um problema maior ainda. Entre no seu casamento com um convés limpo. Mágoas, ofensas, abuso e medo podem ser pedras de tropeço no convés de muitas pessoas.
Como foi dito, o passado pode travar o futuro. Limpe o seu convés, não deixe o convés sujo. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o andar correto do casamento. Muitos casamentos acabam por coisas que já aconteceram, por coisas que muitas vezes nem fazem parte da vida dos dois, e começam as discussões, começam as brigas por esse tipo de situação. E não é isso que Deus quer. Deus quer unir pessoas saudáveis. Deus quer que os convés estejam limpos. Eu te convido a fazer isso. João 13, do 3 ao 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O que o livro diz? O que é impressionante nessa passagem é porque de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, a resposta encontra-se na leitura atenta de uma palavra. Assim Jesus havia recebido autoridade sobre tudo. Assim ele se humilhou e abraçou a responsabilidade de um humilde servo. Jesus não tinha problema relacionados à falsa modéstia. Ele obviamente estava ciente de sua posição de poder, mas em lugar de se gabar ou de se abusar de sua vasta autoridade, ele usou sua posição como uma plataforma para um ato de serviço inimaginável. E podemos trazer isso para a autoridade que foi colocada ao homem diante do casamento. Como hoje, você como homem, como marido, como sacerdote do lar, tem exercido essa autoridade que Deus colocou? Você tem exercido como Jesus exerceu nessa passagem? Por que não usar essa autoridade para sermos uma plataforma para as nossas esposas, para que elas cresçam com Deus? Talvez hoje toda essa autoridade, tudo que foi colocado diante de nós, homens, toda essa responsabilidade, onde a Bíblia fala que Cristo amou a igreja como o homem ama a sua esposa, como o homem deve amar a sua esposa. Olha que responsabilidade. Como estamos usando essa responsabilidade? Talvez essa seja a grande oportunidade de você fazer da sua mulher uma pessoa feliz, fazer da sua mulher que o chamado dela, que aquilo que o Senhor entregou para ela, se realize. Muito interessante isso. Porque ao invés de usarmos desse poder para servir nossas esposas, muitos homens usam isso para humilhar e rebaixar as suas mulheres a níveis degradáveis. Então, muitos homens usando dessa autoridade, usando o homem é o cabeça, ao invés de ajudar, estão piorando a situação emocional de suas mulheres, estão fazendo com que suas mulheres se amem cada vez menos, estão fazendo com que suas mulheres se trate cada vez com menos valor. Então há uma responsabilidade do homem no casamento, e o homem pode fazer da sua mulher uma mulher fantástica. Basta ele usar da sua autoridade, do seu poder que Deus entregou ao homem para impulsionar isso. Precisamos aprender com Cristo o valor da mulher, e ela nunca deixará de ver o homem como a autoridade que ele é. Se o homem se posicionar com amor, como servo, ao invés de querer levar vantagem em todas as situações, ao invés de querer usar do seu poder, da sua força, seja ela física ou não, para levar vantagem de situações no casamento. Homens de verdade não precisam impor a sua autoridade. Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, Jesus sempre se posicionou como servo e como o que mais serviu. Talvez, homem, hoje o que esteja faltando para você
ter o respeito da sua mulher seja exatamente isso. Você ser um verdadeiro servo. Você servir muito mais do que pedir. Assim como Jesus fez. O maior exemplo disso é Jesus. Fica isso para você pensar um pouco. Te convido a curtir mais uma vez o canal. Esse é o segundo vídeo. Teremos mais um vídeo sobre esse livro. Compartilhe esse vídeo. Falem sobre esses assuntos. Comentem sobre esses assuntos aqui embaixo. Ouça, reflita e escreva sobre isso.